Olá, tudo bom? Vamos falar sobre família disfuncional. Primeiro, o que é uma família disfuncional? São pais, pai e a mãe, né? Um casal, que estão reproduzindo na família que começaram, né? Nos seus filhos, o que sofreram da família de onde vieram. Então, se aquele pai e aquela mãe sofreu bullying, sofreu humilhação, sofreu algum tipo de agressão, ao invés deles se trabalharem, irem para o psicólogo, se cuidarem, ou pensarem, não, eu não vou passar isso para o meu filho, eles vão descontar nos filhos o que eles passaram. Ou seja, a tendência de repetir a mesma história de vida com aqueles filhos. Então, se o pai ou a mãe, ou os dois, foram criados em famílias alcoólatras, com pai que batiam, com mãe que agredia, enfim, com qualquer tipo de comportamento ruim, em vez deles, não, eu não vou passar isso para o meu filho, porque eu sei que não é bom, eles vão, muito pelo contrário, eles vão repassar aquilo. Se aquela mãe ouvia da mãe dela, ou da madrasta, ou da pessoa que criou ela, enfim, que ela era burra, feia, má, ela passa para o filho, você é burro, feio, má, como se ela estivesse descontando. Se eu ouvir isso, ele vai ouvir, porque eu vou respirar aqui, tô descontando nele o que eu passei. Eu não fiz nada para ouvir aquilo, eu não vi, pois ele vai ouvir também. Entendeu? E a família disfuncional, ela vai além disso, porque não é só comportamentos verbais, mas também comportamentos de várias outras maneiras. Por exemplo, não é só na linguagem verbal. Por exemplo, um pai que agride, ele foi agredido na infância, então ele agride o filho porque ele foi agredido, né? Perversões sexuais, o pai sofreu uma violência sexual e aí ele passa isso para os filhos. E talvez ele nem violente os filhos, mas ele passa de uma outra forma. Ele começa a chamar as filhas de prostituta, a mandar as filhas se prostituírem de forma direta ou indireta. A mãe começa a comprar roupas muito coladas para as filhas, muito agarradas, muito apertadas e muito curtas. Por quê? Porque aquela mãe, ela se viu na necessidade de ter que se prostituir para ganhar algum dinheiro, ou era chamada de prostituta em casa, e ela disse, também eu vou descontar aqui, vou fazer com que essa mulher, que essa filha passe por isso. Porque a gente precisa entender que divinizam muito pai e mãe. Mãe é nossa, a mulher pode ser mau caráter como for. Quando se transforma na mãe, quando tem um filho, aquela mulher é maravilhosa, perfeita, é cheia de virtudes. Não. O camarada é um cabra safado, mas virou um pai. Ele vai ser um pai maravilhoso porque é pai e tudo mais. E com o pai, geralmente não é muito assim, né? Muito pelo contrário, às vezes vilanizam muito a figura do pai, mas com a mãe sempre é, não é? Então, tanto é que o Dia das Mães do comércio é o dia que o comércio ganha muito mais dinheiro. O Dia dos Pais está em segundo lugar, mas também há tudo isso. Por quê? Porque há uma divinização da figura dos pais. Existe pai que merece isso, existe mãe que merece isso? Claro que existe, a maioria deles eu espero. Mas nem todos os pais são assim. Então, há a família disfuncional, se cria uma família disfuncional. Uma família que agride muito o filho. Não só, minha gente, quando eu falo de agressão, não é agressão física só não. Existem vários tipos de violência, violência verbal, violência psicológica. Vários tipos de violência, não é só agredir fisicamente. Também é agredir fisicamente, mas não é só isso. Então, a família disfuncional, ela começa assim. Ela começa porque, geralmente, um dos membros, ou os dois, passaram por essas situações. O que isso não é desculpa para eles estarem passando adiante o tratamento que sofreram, os maus tratos que sofreram, não é? Replicando os maus tratos que sofreram. Eu sofri maus tratos, então eu tenho direito de maltratar meu filho, porque eu sofri maus tratos, eu tenho direito de maltratar meu filho. Jamais. Muito pelo contrário. Uma pessoa que foi maltratada, primeiro ela precisa pensar, eu tenho condições emocionais de ter filhos? Ou eu não vou ter paciência porque eu fui criada numa situação tão ruim? A maioria não pensa nisso. Teve o filho, então vamos pensar, eu vou criar meu filho desse jeito, eu tenho a obrigação, na verdade, essas pessoas
tem a obrigação de criar esses filhos maravilhosamente bem. Por quê? Porque os filhos não têm culpa dos avós que machucaram seus pais. Né? Fica um pouco complicado esse texto, volta aí que você vai entender melhor. Então, assim, características da família funcional é mais ou menos essa. Né? A origem da família disfuncional é mais ou menos essa. Então, o pai agride, a mãe agride os filhos, existem mães perseguidoras, existem pais perseguidores, tá entendendo? Existe uma doença na família. Por exemplo, existem famílias que agridem seus filhos psicologicamente, existem famílias que a filha ela é criada mesmo em tempo de hoje para casar. Então é aquela menina que ela não pode dar um passo fora de casa, fora da curva. Olha, você está sendo criada para casar. Menina assim não casa, mulher assim não casa, mulher que pensa no caso. Então existem muitos comportamentos que aqueles filhos vão absorvendo de forma errada, né? E aí, Silvia, eu estou numa família disfuncional, o que é que eu devo fazer? Eu não consigo embarcar, eu percebo, porque geralmente as pessoas não percebem que estão numa família disfuncional. E aí, Silvia, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não estou percebendo que eu estou numa família disfuncional. O que é que eu faço? Tudo bem, existem pessoas que não percebem, mas existem pessoas, Silvia, eu estou percebendo que eu estou numa família disfuncional. Aquilo não é normal. Há comportamentos ali que estão me adoecendo, que eu estou ficando, entre aspas, né? Estou ficando doido, estou ficando maluco. O que é que está acontecendo? Você precisa entender que você tem que tomar atitudes. Primeiro, cortar esse cordão umbilical doente, essa simbiose doente. Porque a família doente, ela se alimenta dos membros, então fica essa simbiose. Claro que a pessoa que não está adoecida ali, ela vai adoecer, se ela não se atentar a se cuidar, certo? Então, a família disfuncional, ela baixa estima dos filhos, de quem está envolvido. Ela culpa quando você, Silvia, eu preciso sair, aí eu tô trabalhando, vou arrumar uma casinha, vou me cuidar, e aí a família começa, você vai sair de casa? Você vai nos deixar? Você é egoísta? Você, em vez de estar ajudando a família, vamos juntar todo o dinheiro e vamos para uma casa melhor, continuar doentes. Mas isso eles não dizem, né? Por que você tem que sair de casa? E por que você tem que casar? E por que você não vem morar aqui depois de casar? Porque a doença precisa, eles precisam dessa simbiose, eles precisam continuar, é como se fosse uma ciranda doentia. Se sair um membro, a coisa fica meio perdida ali. Eles são obrigados a se verem doentes. Então, se estão todos ali de mão dadas naquela doença, a doença continua e muitas vezes inconsciente, tá? Pois quem está doente não acredita que está. Então não adianta você chegar e dizer assim, mamãe, a senhora está doente, a senhora precisa se tratar, a senhora precisa ir para o psicólogo. Eu estou doente, você está me chamando de doida, de louca. Vou dizer para o seu pai. Quem está doente não admite a doença. Tá? Então não é dessa conversa de internet, não é? Então, por aí vai. Então, se afastar é uma questão de autocuidado. Então, se você não se afasta, você vai adoecer. E mais, você precisa respeitar seus limites, você precisa cuidar de você, porque se você, não, Silvia, eu sei que eles são doentes, mas eu não me envolvo. Você está se envolvendo porque você está ali no meio. Inconscientemente, tua cabecinha está absorvendo aqueles comportamentos doentios. E você vai adoecer de uma forma ou de outra em algum momento da sua vida. Então, e mais, você não precisa se afastar, ficar de mal de todo mundo, não querer ver ninguém, não. Silvia, mas minha mãe é maravilhosa, meu pai é maravilhoso, eles são assim, mas eu gosto deles, mas eu estou adoecendo, eu preciso me cuidar. Então, você sai daquele ninho, né? Daquele ninho adoecedor e vai viver a sua vidinha. E você, claro, não precisa estar de mal de ninguém, você vai visitá-los, você vai encontrar com eles, mas é diferente, porque você está respirando outros ares. Você está crescendo enquanto ser humano.
Você se deu conta da neurose, da doença da família e você se afastou. Você não vai ficar de mal para sempre. Você não precisa sumir. Claro que existem casos que o melhor mesmo é você não aparecer mais. Porque você aparece, então eles criam problemas com você, eles querem te adoecer de alguma forma, eles querem te prejudicar por vingança, porque você não está ali dentro. Aí o certo é o jeito, você ter que se afastar de vez. Mas na maioria dos casos isso não precisa, você não precisa se afastar de vez. Você pode chegar de visita, continuar visitando, mas priorize a sua saúde mental, priorize o seu psicológico e o seu bem-estar. Se você continua com aquela família, você vai adoecer. Silvia, diga exemplos de uma família disfuncional. Como eu já falei, existem várias doenças psíquicas. Existem pais que são manipuladores. A manipulação é uma doença, certo? É um comportamento manipulador que adoece os filhos. Uma mãe narcisista, como eu já falei aqui, vários vídeos sobre mães narcisistas, adoece seus filhos mentalmente. Um pai agressivo, certo? Um pai manipulador também adoece seus filhos. E tantos outros exemplos de disfuncionalidade na família. Então vamos lá. Se afastar é um ato de autopreservação. Isso era o terminho que eu fui olhar que eu estava um pouquinho esquecida. É justamente isso. Você precisa se autopreservar. Você está percebendo que não é assim. Eu não sou como essas pessoas. Você não precisa estar 24 horas agarrado com essas pessoas. Nossa, mas você vai para trabalhar e volta. Mas você passa o fim de semana, você passa a noite com elas, você passa a maior parte do tempo. Você precisa sair e visitar. Visitar é o quê? 1, 2 horinhas, um passeinho ali. Pronto! Encheu? Bora voltar para casa e vamos voltar a respirar um ar sem a doença, um ar saudável. Viver num lugar saudável. Silvia, e o que acontece se eu não sair de casa? Eu vou desenvolver transtorno de ansiedade, eu vou desenvolver depressão. Eu vou começar a adoecer também. E aí, aquela pessoa que percebeu que a família é disfuncional e tem medo, não quer sair, ela vai ficar doente também naquele ciclo vicioso. Então, a família disfuncional, ela vai minar. Primeiro, ela mina a tua autoestima. Ela destrói tua autoestima, ela destrói as suas vontades. Você começa, eu quero fazer isso. Não, então vai todo mundo fazer. Você não tem uma vontade própria. O ser ali, não... A família disfuncional, ela não cria identidades próprias. O que é criar identidade própria? Fulaninho é alegre, cicraninho é mais introvertido, beltraninha é empreendedora da família. Não, todos são iguais naquela mesma doença. Eles não deixam a família, os membros da família evoluir. Todos. Eles não deixam os membros da família evoluírem. Mas fulaninho estudou e fez faculdade. Mas voltou para o seio da família e está naquela doença, Ela fez faculdade, mas ela ainda pensa que precisa casar com não sei quem, porque tem a doença da família que é o casamento. Por exemplo, nessa família a doença é todas as mulheres da família têm que casar logo. A doença da família ali, todos têm que empreender muito e deixar a família riquíssima. Então fica aquela coisa, tudo que eu fizer tem que ser em prol de dinheiro. Eu não posso fazer nada que não seja dinheiro. Vamos investir. Aí quebra a cara porque investiu numa coisa errada. Temos que investir, porque a família precisa crescer financeiramente. É uma doença, é uma doença. Então, existem vários tipos de doença e a pessoa precisa se tocar. Peraí, isso é uma doença. Eu não cresci só para casar. Ou então, fulaninha todas têm que fazer faculdade de pedagogia. Todas têm que ser pedagoga. Não, tem que fazer pedagogia. Já é uma doença. Peraí, eu cresci querendo ser veterinária, porque eu tenho que fazer pedagogia. Não, porque cicraninha passou no concurso, todas três tem 3 moças. Todas 3 têm que ser pedagoga. Todos da família têm que ser professor. Peraí, mas cadê a minha identidade? Minha identidade virou a identidade grupal. Tem que ser o que os outros são. Cadê o desenvolvimento do meu ego? Eu não nasci para ser professora, eu nasci para ser psicóloga, eu nasci para ser veterinária, eu nasci para ser advogada. Não, mas eu tenho que ser professora, porque todo mundo quer. Isso é um dos exemplos da doença da família.
Fulaninha tem que ter seu negócio próprio. Não, mas eu não sei empreender. Mas toda é uma tradição da família, todo mundo tem o seu negócio, você tem que ter, mas eu não tenho essas ferramentas. Eu não tenho essas ferramentas, eu não gosto disso. Eu quero trabalhar em uma iniciativa privada ou estudar para um concurso, enfim, eu não tenho essa iniciativa própria, eu não gosto. Eu não nasci para empreender, mas tem que empreender. Entendeu como a família vai levando? A pessoa perde a sua identidade para incorporar a identidade do ente da família como um todo. Certo assim? Então, se você está numa família disfuncional, cuide-se, procure um psicólogo, trabalhe isso com o psicólogo, converse e saia de casa, se afaste. Não precisa ficar de mal, mas construa sua identidade. Todos nós precisamos ter uma identidade, todos nós precisamos dizer, eu gosto disso, ter sua opinião própria. Estudar para o que gosta, fazer o que gosta, e não porque pai, mãe e a família sofreu, botou pressão para que você faça. É mais ou menos isso. Cuidado com a família disfuncional. Se você está em uma, procure um psicólogo. Trabalhe o quê? O que é trabalhar isso na terapia, Silvia? É você falar e ouvir o feedback do psicólogo e, com isso, saber agir para sair dessa situação. Isso é trabalhar na psicoterapia, ok? Procure um psicólogo, se cuide. Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço.